Bom dia para você. A paz do Senhor. Ótimo dia para você, querido. Quero muito que você esteja muito bem neste dia. Hoje é sábado, dia 18/10. São 7 horas da manhã, horário de Brasília. O dia tá lindo, um sol que promete um calorzinho natural, né, da nossa cidade. Eu quero agradecer você que está aqui mais um dia comigo, se lançando nesse devocional, nesse estudo. Espero que esteja somando, espero que esteja acrescentando na sua vida. Esse é o objetivo, te direcionar, te alinhar, né, a sua busca, o seu propósito. E você que tem se empenhado, né, em estar aqui, em acompanhar os nossos vídeos nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, agora também no YouTube. E tem depositado, né, a sua confiança, né, nos nossos estudos para conhecer e aplicar a Deus na sua vida. Então, hoje nós vamos falar, hoje a gente tem um tema diferente, né? Nós vamos falar da versatilidade de um personagem bíblico, que é pouco falado, mas tem muito a nos ensinar, né? Que é o personagem de Débora. E eu aprendi muito meditando nessa leitura uns anos atrás, e eu quero compartilhar com vocês essa experiência, né? Nós vivemos em tempos modernos, né? E a mulher, o indivíduo em si, né, tem que ser multitarefas, não é verdade? Né? São anos de aceleramento, o tempo passa, né? O tempo voa e parece que ele não colabora, né? Não corrobora muito com a nossa rotina, né, moderna. E quantos de nós lutamos para sobreviver, né? A gente não vive, a gente sobrevive. Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia para você que está chegando. Pega o seu café e vem comigo, né, nesse estudo que está muito bacana. Bom dia para você. E parece que o tempo ele não corrobora muito com a nossa rotina, né, gente? A nossa rotina moderna, né? E a gente tá aí sobrevivendo, né? Não vivendo, muitos de nós, né? E a contramão dessa loucura diária que é a nossa vida, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Existe uma contramão, né, dessa loucura diária que é a nossa vida, né? Porque a gente se lembra que fomos criados para viver num jardim, né? Nós somos criados para viver uma vida excelente, né? E a ideia a partir do jardim é que o mundo seria paradisíaco, né, para nós. Mas houve aí um desvio de rota, né, nesse tempo que a gente bem conhece a história, né? E estamos vivendo num tempo que exige bom dia. Já pegou seu cafezinho? Bom dia, Sirlene. Então, nós estamos vivendo num tempo que exige de nós muito dinamismo, um dinamismo surreal, né? Um equilíbrio e um controle emocional que extrapola o nosso entendimento, né? E temos no mundo uma realidade completamente, né, diferente, né? Que não colabora, né, com esse desenvolvimento dessas habilidades, né, como equilíbrio emocional, dinamismo, organização, muito pelo contrário, né? Hoje os tempos estão adoecendo, né? São tempos
que adoece, são padrões que adoecem, exigências que adoecem. E a gente está vendo aí surgir muitas patologias, né? Que aceleram a mente, que põem o indivíduo naquela, como se fosse uma máquina que tivesse que funcionar 24 horas por dia, sem descanso. E isso tem trazido um prejuízo muito grande para a nossa mente, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física, emocional e espiritual, né? Então nós temos que ficar muito ligados nisso, prestar bastante atenção como é que está a nossa rotina, né? Porque o que a gente vê não é um equilíbrio emocional ou né, uma dinâmica para que a gente possa dar conta de tudo, né? O resultado desse aceleramento, dessas exigências é cada vez mais patologias, né, na mente, né? A mente cada vez mais adoecida, né? A gente está vendo aí muitas crianças e adultos com TDAH, com síndrome de Burnout, com depressão, estresse crônico, né, ansiedade e por aí vai, né? Isso tudo são doenças da mente, né, e do espírito. Então, é uma mente descontrolada, né? Por isso que eu gosto, eu amo falar da edificação da mente, né, que a gente tem que construir fortalezas, né? A palavra de Deus diz que nós somos luz e temos que ser como cidades fortes, edificadas sobre o monte, né? Isso é uma mente bem construída, bem edificada. Amém? Então, o que acontece? As exigências, os padrões têm colocado a humanidade dentro de um poço cada vez mais fundo, né? E se você está se identificando com isso, com esse tema, com esse assunto, pegue o seu café, pegue a Bíblia, né? Nós vamos orar e vamos começar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco esta live, Senhor, diante de Ti. Eu já quero Te agradecer, Senhor, pela Tua presença, porque ela já é palpável aqui neste momento, Pai. Eu quero Te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor já preparou para nós, por tudo que o Senhor formou, por tudo que o Senhor fez, eu sou grata, e por tudo que o Senhor já vai fazer, eu também já lhe sou grata, Senhor. Obrigada pela vida, pela saúde, pela família. Senhor, abençoa cada um, Senhor, que está, Senhor, dentro dessa live, cada homem, cada mulher, aonde, Senhor, a minha voz chegar, que chegue também a sua doce presença, que essas pessoas elas sejam impactadas não por uma pessoa aqui falando de Ti, mas que sejam impactadas, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela Tua presença, Pai. Senhor, lidera esse momento, toma esse momento, flui nesse momento, em nome de Jesus, abençoa esse momento, Pai, abençoa as nossas vidas, Pai, que o Seu favor, a Sua graça esteja sobre nós. Assim eu já Te apresento, já Te entrego esse tempo, Pai, que para mim é precioso e para tantas pessoas também. Lidera com Tua sabedoria, com Tua excelência, em nome de Jesus, fique à vontade. Amém. Amém, queridos? Convidamos o Espírito Santo de Deus para tomar o lugar que é dele, né? Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Então eu resolvi trazer esse estudo hoje, que está em Juízes. Nós vamos ler agora, pega a tua Bíblia, lá em Juízes, capítulo 4, versículo 4 também. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, em Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, em Císera,
capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Já é suficiente essa leitura para a gente poder trazer aqui o que está no nosso coração, né? E eu resolvi compartilhar esse estudo com vocês, porque eu tive uma experiência há uns anos atrás, muitos anos atrás, com uma oração, né? E eu estava no meu secreto, né? Estava muito cansada fisicamente, com muitas atribuições, né? Vivendo um tempo que eu tinha que dar conta de muitas coisas, né? Eram muitas exigências, continuam sendo, mas naquele tempo eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Então eu resolvi compartilhar essa experiência de oração com vocês. Então eu estava no meu secreto, muito cansada fisicamente, e uma das minhas orações eu disse para o Senhor: eu estou muito cansada, né? Eu estava ali me renovando em oração. E quando eu terminei, né? Eu comecei ali dentro daquele contexto com Deus, pedindo renovo e pontuando para Ele as minhas multitarefas, né? Que eu sei que você não é muito diferente. Imediatamente quando eu terminei, que eu abri a Bíblia, caiu nesse capítulo de Débora, né? Caiu exatamente: Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel. Então a primeira impressão que eu tive quando eu li esse capítulo era que Débora estava super atarefada. Ela estava multitarefa, igual eu, igual você, né? E com o tempo eu fui meditando nesse capítulo e na minha caminhada eu fui entendendo o que Deus estava querendo me dizer naquele momento. Então, foi muito assim importante para eu desenvolver uma maturidade dentro da minha rotina, né? Principalmente a minha rotina espiritual. Então, quando o Espírito Santo de Deus me levou a esse capítulo, o primeiro impacto foi: nossa, ela faz muita coisa. Mas depois eu fui meditando e a minha mente, o meu entendimento, o meu discernimento foi abrindo, né? Bom dia para você, querido, seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Então, depois eu fui meditando e eu fui abrindo a minha mente, o meu entendimento do que Deus estava falando comigo naquele momento, né? A resposta que Ele tinha me dado. Então o nome Débora significa abelha, gente. A etimologia desse nome, o significado desse nome significa abelha. E quando você pensa nesse significado, abelha simboliza o quê? Abelha simboliza trabalho, a abelha ela é um inseto operário, né? Quantos de nós já lemos historinhas quando na infância, né, das abelhas operárias, né? Então, ela simboliza trabalho. As abelhas elas andam em colmeia, elas são organizadas. A abelha é um inseto organizado e é um inseto doce, né? São produtoras de um produto que a gente consome e ama, que é o mel. Inclusive que é um produto profético, né? Na Bíblia é um produto profético. Então olha só o contexto, se você começar a desmembrar, né? E a estudar com mais profundidade sobre essa mulher da Bíblia, né? A Bíblia tem tantas mulheres que podem ser influência para nós, né? Com a sua capacidade, né? Então o significado do nome Débora é abelha, né? Que simboliza trabalho, organização e doçura, né? Desse nome nós já tiramos a personalidade de Débora, né? E quando começamos a ler o capítulo, como eu disse, a primeira impressão é que o tempo dela também ela acumulava funções, né? Mas se voltarmos à leitura, vamos entender que ela executava muitas funções, o que é muito diferente, né? Porque a palavra diz assim, que Débora, mulher profetiza, essa era a característica que estava nela.
mulher de Lapidote, julgava Israel. Então, há nessa descrição desse capítulo, queridos, uma dinâmica que eu tirei desse capítulo, uma dinâmica que eu vou trazer para vocês aqui. Então, a primeira coisa que eu entendi nesse primeiro capítulo, capítulo 4, é que há uma organização no currículo da Débora, né? O currículo da Débora é nos apresentado de forma organizada e prioritária. Então eu tirei uma dinâmica para aplicar na minha vida muito bacana, muito importante. Ou seja, ela era mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava o povo. Então há uma linha de prioridades ali, de organização da informação, né? E essa organização, ela é intencional. Essa linha de prioridades, ela é intencional, sabe? Ela é para criar uma influência em gerações futuras mesmo, né? Então, quem que era Débora? Era mulher profetisa. Essa era a primeira apresentação do currículo dela, né? Numa linha prioritária, o primeiro lugar. Ela possuía ali um dom de receber e transmitir a palavra de Deus ao povo de Israel. Então, o primeiro lugar na vida de Débora estava alinhada, conectada com Deus. É isso que eu extraio disso, porque não tem como ela ser uma profetisa, não tem como você ser um profeta, homem, não tem como você ser uma profeta, uma profetisa, mulher. Não tem como você exercer o seu ministério sem estar alinhado com Deus. Então isso tem que ser a prioridade nas nossas vidas, na nossa vida individual como cristão, né? Então, em primeiro lugar, ela estava conectada com Deus, né? Em obediência a Deus, exercendo a sua fé. Ela, em primeiro lugar, executava o seu acesso a Deus. E quem estava em primeiro lugar na vida de Débora? O texto diz que ela era mulher profetisa. Quem estava em primeiro lugar na vida de Débora era Deus. Tem como você ser um canal para aquele povo de Deus sem ter esse alinhamento, essa conexão, sem ter uma vida alinhada com Ele, né? Então, quem era o primeiro plano na vida de Débora? Deus. E essa organização está alinhada até hoje, porque a Bíblia é clara em dizer: ame a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Então, o texto está trazendo que ela, acima de qualquer coisa, está servindo a Deus, está conectada com Deus, está alinhada com Deus. Ela tem acesso a Deus, ela tem um relacionamento com Deus. Buscai outro alinhamento dentro da palavra, né? Além de amar a Deus acima de todas as coisas, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça ainda, né? Inclui a sua justiça. Então, Débora, ela ensina isso pra gente. No currículo de Débora, eu aprendo que em primeiro lugar estava Deus, era o primeiro plano, né? Então, há esse alinhamento até hoje, que é ensinado, que é direcionado para nós, que é o nosso guia. Amar a Deus, buscar o reino, isso é a primazia, isso é o primeiro lugar, isso é o primeiro plano na nossa vida. Amém? Né? E isso não são, queridos, letras mortas. É por isso que quando nós lemos a palavra, nós temos que ler com o nosso entendimento. Porque quando eu li lá, muitos anos atrás, eu entendi que Débora, ela era multitarefas também.
Ela era aquela mulher que executava, que fazia tudo, era, né, era versátil, aquela mulher, sabe? Mas não, Débora, ela não ensina isso, ela ensina pra gente uma organização. Então, essas letras que eu acabei de dizer, amar a Deus, buscar o reino, não são letras mortas, né? Não são só letras, é um ensinamento, é um direcionamento para a nossa vida, para a vida que a gente tanto busca, né? Então, elas não são, essas palavras não são letras mortas, elas são mandamentos vivos e que no mundo moderno está cada vez mais difícil colocar em prática, né? Porque quando perdemos esse alinhamento, tudo fica muito pesado nas demais áreas, né? Ou quando nós invertemos a prioridade, nós acabamos ficando nesse sufoco, né? Com essa sensação de que não tem tempo, não dá tempo, o tempo não corrobora com nada, né? Nós temos muitas coisas para fazer e é aquela agitação toda e no final não temos resultado, não temos produtividade. Então, buscar a Deus, buscar o reino, amar a Deus, colocar Deus como prioridade, te torna uma pessoa produtiva em todas as demais áreas da sua vida. Então é uma questão de alinhamento e prioridade, organização, é uma questão de organização, né? Tô falando tanto para a mulher quanto para o homem, né? Se você não se organizar, fica difícil você apresentar resultado, você produzir. Então, o que eu tô querendo dizer para você é que alimentar a sua vida espiritual, alimentar o seu relacionamento com Deus, te traz essa versatilidade, te traz esse dinamismo, te traz o equilíbrio que você precisa para as demais coisas, né? E elas são acrescentadas, tudo que você precisa é acrescentado em você, ok? Então é muito difícil colocar em prática, né, nesse mundo, né, tão moderno e tão acelerado, tão exigente, né? E quando eu li, né, essa palavra naquela ocasião, eu entendi que o Espírito Santo estava me dando um exemplo, mas eu não conseguia ter essa visão. Eu tive a visão que eu estou igual a ela. Eu estou igual a ela, mas na verdade não, eu precisava, né, ter esse espelho para poder organizar a minha vida. E com o tempo eu fui tendo o discernimento e entendendo que o Espírito Santo ele estava me dando um exemplo e que eu não estava cansada por causa das muitas atribuições, mas por uma falta de prioridade de organização, como eu disse. A prioridade significa dizer que você coloca a sua vida numa escala de importância, né, para receber a atenção primária, certo? Tem gente que quer abraçar o mundo, fazer tudo de uma vez, tem gente que não sabe dizer não, tem gente que não sabe dizer sim. Então isso tudo é um alinhamento. Quando nós buscamos o reino, quando nós colocamos nosso coração em Deus, no amor dele, e amamos a ele, e nos dedicamos a ele, tudo que nós precisamos para as demais coisas do nosso dia, da nossa vida é acrescentado, está na palavra, a palavra não mente. Então, organização é uma palavra que está cada vez mais difícil de se executar. E há nessa geração um desvio de primazia, um desvio de prioridade. A nossa geração já começa com desvio de prioridades, né? A nossa geração ela já sai desse campo de priorizar a Deus, de priorizar o reino de Deus, né? E o que acontece, né, na maior parte é que a nossa necessidade grita, né, ao invés do nosso comando, né? Ao invés de nós nos comandarmos, quem nos comanda é a nossa necessidade, a circunstância, né?
E nós vivemos assim, executando por necessidade, fazendo porque é preciso, sobrevivendo, né? E é possível nós nos alinharmos ao plano de Deus através de uma mudança significativa no nosso entendimento, para executarmos aquilo, o propósito e o plano de Deus na nossa vida e na terra, e através de nós, né? Então a nossa geração ela já desviou totalmente a primazia, né? Por causa dos padrões, né? Essa organização ela tem que começar na sua mente, né? Quando você tem uma mente organizada, você organiza tudo ao seu redor. Você organiza tudo ao seu redor. E o que acontece é essa necessidade, ela grita, as necessidades gritam, vozes de comando. A maior voz de comando que nós temos recebido são de necessidades. Então, por exemplo, a necessidade ela grita e ela diz, eu sou prioridade, né? Seja qual for a necessidade, ela grita e ela diz, eu sou prioridade, né? E a área financeira, inclusive, imposta por um padrão social, é uma dessas vozes que nos atormenta dia e noite, né? Nós tentamos sobreviver, tentamos buscar recurso aqui, buscar recurso ali, e vive tudo, né? Um peso. A maioria, o mundo está assim, né? Tem gente que só não trabalha 24 horas porque nas duas últimas, nos 45 do segundo tempo, deve cochilar em cima do computador, porque é uma geração que quer produzir. A exigência, o padrão é produzir, né? Produzir e mostrar resultado. Esse é o padrão social da nossa geração. Então, uma das vozes que grita e comanda a nossa vida é a voz financeira, tá? É a voz da busca pelo recurso. E isso tira o nosso trem do trilho. A gente sai dessa linha de prioridade que a Bíblia ela nos ensina. Amar a Deus acima de todas as coisas e buscar o reino de Deus como prioridade. E buscar não é só ir lá cumprir um ato de religiosidade e a igreja. Não, é você desenvolver um relacionamento com o Senhor e aplicar o reino dele, os mandamentos, os princípios, as leis dele na sua vida. Viver em obediência, obedecer à vontade, segundo a vontade de Deus, né? Então é tudo isso, buscar o reino é isso, né? Não é você fazer uma oração rasa, não, é você buscar profundidade, direcionamento, ouvir a voz do Espírito Santo, né? Então, por exemplo, quer ver um exemplo muito bacana assim, para abrir o seu entendimento? Quando nós temos um filho, olha a educação da geração, a educação que nós recebemos, a educação que nós passamos de geração e vai cada vez mais piorar, né? Quando nós temos um filho, por exemplo, o que a gente pensa? Quando nasce, a gente já pensa que escola que vai estudar, o que vai ser quando crescer. Então, olha a prioridade que nós temos quando geramos a próxima geração. A próxima geração, a geração das crianças de hoje, né? E elas já são formadas priorizando o que vai ser quando crescer. Essa é a pergunta da infância, né? Então, hoje nós temos dificuldade de ensinar os nossos filhos seguir essa organização de prioridade, porque a sociedade ela vai nos empurrando, e nós vamos permitindo isso, né? Então começa já na criação das crianças. O que é prioridade? O que você tem colocado como prioridade para ensinar o seu filho? O seu filho já ouviu você dizer que a prioridade é amar a Deus acima de todas as coisas? O seu filho foi ensinado que se ele buscar o reino de Deus,
e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas vos será acrescentada? Então, são perguntas que nós temos que fazer para nós, né? Então, nós não damos para as nossas crianças uma educação cristã de excelência, conforme a palavra de Deus. A gente vai seguindo o ritmo do universo, o ritmo social, o padrão. Isso tem que ser revisto, né? Isso tem que ser revisto. Então, eu ouvi uma frase esses dias que eu gostei muito. Gente, a frase que eu ouvi foi a seguinte: começa, para você criar o seu filho, começa a aplicar na educação dele o Espírito Santo de Deus. Começa a ensinar para ele o Espírito Santo de Deus. Chama o Espírito Santo de Deus para participar da educação do seu filho. Esse foi o contexto. E eu achei isso muito bacana, porque hoje você não educa uma criança sem o Espírito Santo. Porque o que você constrói lá fora é destruído. O que você virtua lá fora é desvirtuado. São muitos excessos que não tem como pegar a criança e colocar numa caixa, não é verdade? Então chama o Espírito Santo de Deus para participar do processo de educação do seu filho. E eu achei isso muito interessante, eu achei isso espetacular. Um conselho maravilhoso, né? Para educar hoje uma criança e manter ela no caminho. Ensina o caminho, você pode ensinar o caminho, a criança se desvirtuar, porque são tantas influências, né? E são influências bobas, não são influências poderosas, né? Então, as nossas crianças já têm que começar na infância essa educação. Mas hoje a gente já vê a maioria das crianças já sofrendo de TDAH, de um aceleramento da mente, muita informação, tudo muito, né? Não são multitarefas, são muitas informações. Então, só para trazer assim um exemplo, né, de prioridades, que a prioridade já começa a ser ensinada na infância. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque faz parte da nossa formação, faz parte da formação do ser humano, a educação cristã, né? E há sim nessa geração uma distorção de prioridade que vem desde a nossa infância, porque nós na infância não aprendemos a priorizar a Deus, e quando crescemos temos essa dificuldade, né? Então aprendemos neste contexto todo que eu já falei, que a primeira ocupação de Débora era com Deus. Quem era Débora? Na ordem de prioridades que nos é passada, ela era profetisa. Então, além do padrão, gente, a hora passa muito rápido. Além do padrão de prioridade que começa na infância, temos também outro padrão que nos impede dessa prioridade, né, quando adultos, né, essa prioridade de se relacionar com Deus, que é, para se relacionar com Deus, com o Espírito Santo, nós temos que fazer renúncias, nós temos que fazer escolhas, temos que renunciar. E renunciar é algo muito difícil, escolher é algo muito difícil, porque somos muito visual, somos muito materiais, né? E o desapego à matéria é complicado. Então, a gente busca pelo momentâneo e acaba renunciando o que é eterno, né? Então, essa inversão, essa análise de prioridades, ela tem que ser urgentemente revista na nossa vida. O que nós estamos buscando? O que é momentâneo? O que é eterno? E alinhar a nossa vida dentro do plano de Deus, né? Porque se nós nos atentarmos para a prioridade, trataremos com primazia as coisas do reino. E a busca do reino significa viver o reino, como eu disse, né? E desenvolver esse amor, não é? Desenvolver o amor a Deus não é uma tarefa fácil. A palavra diz que nós só temos a capacidade de amá-lo porque Ele nos amou primeiro, né? Então, nós já temos o amor dele, mas
nós, como eu disse, nos envolvendo dentro dessa matéria, não conseguimos acessar essa dimensão de amor, de que somos amados. Muito pelo contrário, às vezes a gente, né, duvida desse amor, questiona esse amor, né? Então, desenvolver esse amor não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, né? E o mundo também não corrobora, o mundo está vendido, o mundo está hostil, né? E para se relacionar com o Espírito Santo tem que ter uma entrega genuína, né? Débora, a nossa figura inspiradora de hoje, nesse devocional, conduzia o povo à fé. Em tempos de crises espirituais, ela conduzia o povo à fé. Ela incentivava o povo a adorar e ser fiel a Deus em tempo de desobediência crônica. O povo estava em desobediência. Então hoje eu quero despertar em você esse entendimento de que nós não devemos negligenciar a nossa vida espiritual. Invista o seu tempo no relacionamento com Deus. Essa é a prioridade que o capítulo de Débora nos ensina, né? E dentro desse capítulo, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou criar uma dinâmica aqui de mais uns 2 sábados, eu acho que é suficiente. Eu comecei falando hoje do currículo de Débora, trazendo as prioridades na organização da vida de Débora. Mas no próximo sábado eu vou falar sobre a família e não sei se eu consigo concluir no próximo sábado, mas que a nossa live é de 40 minutos. Mas eu vou falar sobre a família e sobre a vida profissional, incluindo aqui liderança, né? À luz da palavra de Deus. Por quê? Essa foi a dinâmica que eu encontrei para aplicar na minha vida, né? Então, para encerrar, né, fazendo aqui um resumo para você que entrou um pouco depois, o que eu estou trazendo aqui? Eu peguei lá no capítulo de Juízes 4, uma mulher que nos inspira, que é a Débora. Débora, ela foi apresentada no capítulo 4, versículo 4, com algumas multifunções, que se nós lermos sem o entendimento, nós vamos achar que ela está muito atarefada. Mas eu trouxe aqui para você o discernimento de que Deus está nos apresentando na palavra dele uma forma de organizar a nossa vida e priorizar. Então, o capítulo 4 de Juízes, você pode ler depois, e está trazendo de forma prioritária, nos escalando as funções de Débora, certo? Então foi esse apanhado que eu fiz aqui. Qual que é a sua prioridade? Segundo a palavra de Deus, Débora era profetisa, é a primeira palavra que descreve ela. Quem era Débora? Débora era profetisa. E eu trouxe aqui um desmembramento para ela ser profetisa, o que ela tinha que fazer? Se relacionar. Ela primeiro tinha uma conexão com Deus. Então eu trouxe essa abordagem para você. Eu vou trazer essa dinâmica nos demais sábados, nos demais devocionais, né? Então, não percam os demais devocionais para você fechar e concluir esse estudo, ok? Então, porque eu quero despertar esse entendimento em você, o entendimento de organização, o entendimento de prioridade. Desacelera a sua mente para as coisas, para vozes que estão gritando, exigindo de você, do seu tempo, uma sobrevivência, e passa a viver uma vida digna, próspera, abundante, segundo a palavra de Deus. Então, se você está nessa rota, né, de aceleramento, de padrões, desvia essa rota, desacelera um pouco e vem estudar com a gente essa dinâmica de Débora, né, para poder alinhar até conseguir ser produtiva, né, sem ser consumida, sem se perder. Ok? Então foi esse o contexto que eu trouxe hoje. E para encerrar, né, essa etapa dessa dinâmica de Débora, né, a prioridade do reino, a primazia que era Deus, eu quero deixar para nossa meditação Tiago 4:8. Acheguem-se a Deus e Ele se achega a vós.
quando temos essa iniciativa de se aproximar dele, é recíproco, segundo a palavra dele. Ele se aproxima de nós, né? Mas ele não corrompe os seus limites e os seus padrões. É você que tem que se iniciar, é você que tem que ter um posicionamento. Somos nós que temos que tomar a iniciativa desse relacionamento, porque é isso que Deus espera e é assim que Ele nos instrui, né? Nesse tempo moderno, o que mais temos são outras propostas, né? E precisamos voltar a termos temor ao Senhor. Esse século é um século em que, consciente ou inconscientemente, as pessoas têm perdido o temor ao Senhor. E quando nós temos temor a Deus, Ele nos revela os seus segredos, está escrito na palavra, lá em Salmos, né? Quando nós temos temor ao Senhor, Ele nos revela os seus segredos, seus planos, para que nós tenhamos uma vida alinhada a Ele, certo? Então, para que nós possamos nos alinhar aos propósitos do Senhor, nos acheguemos a Ele. Esse é o conselho da palavra de Deus, né? Então, eu estou preparando o e-book do Edificadamente, tá? Que eu vou disponibilizar. Esse e-book, ele fala muito de organização, ele nos ensina muito sobre isso, né? E tem um capítulo, né, que o nome é O Caminho para o Jardim, né? Nós perdemos isso, nós não buscamos isso, amém? O Caminho para o Jardim é um dos temas que eu vou trazer e é maravilhoso, porque quando você encontra o caminho para o jardim, você não se perde mais. Então, voltemos ao jardim. Como eu disse lá em cima, no primeiro tempo do nosso estudo, nós fomos criados para viver no jardim. E o mundo de hoje seria o quê? Paradisíaco. Mas houve esse desvio de rota. Mas ainda você pode haver esse consertar a sua rota, voltar ao Senhor, voltar ao caminho do jardim, encontrar esse jardim secreto em Deus e desenvolver a partir daí um relacionamento com o Senhor. Eu já mostrei para vocês o livro que eu estou lendo. Gente, eu não estou lendo só, eu estou comendo, degustando esse livro. Gente, eu choro, eu rio, eu tenho me maravilhado, né, com esse livro, Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. Então, é um ensinamento particular dele, é uma vida dele de relacionamento com Deus, sabe? Então, se relacionar com o Espírito Santo é possível e é viável, né? Então, no e-book que eu estou desenvolvendo, eu falo sobre, né, o caminho para o jardim. Então, voltemos a esse lugar, vinde, é tempo de voltarmos ao Senhor, né? É tempo de voltarmos ao Senhor. Medita nessa palavra, Juízes capítulo 4:4, tá? Medita na organização e prioridade da vida de Débora, para você se organizar na sua vida, ser uma pessoa produtiva, uma pessoa de resultado, uma pessoa que é a luz do mundo e é como uma cidade edificada sobre um monte. Amém? Porque essa é a proposta de Jesus para nós, né? Não sermos abalados. E o mundo, as vozes, a necessidade está gritando e está abalando todo o nosso interior, ok? Então, sábado que vem eu vou continuar falando nessa dinâmica, tá? Vou falar da prioridade na família e na vida profissional, incluindo liderança. E eu quero encerrar esse devocional, né? Extrapolando 6 minutinhos. Declarando sobre a sua vida toda a prosperidade, toda a sorte de bênção dos céus, o favor e a graça do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida, né? Que você tenha um despertamento para se relacionar com Deus, para buscar a Deus, né? Tenha um sábado abençoado, numa medida, sacudida, recalcada sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba agora saúde onde você precisa, receba a resposta de Deus, receba a presença de Deus, seja impactado pela presença de Deus, viva, respira a presença de Deus na sua vida, busque, priorize, seja Ele a sua primazia, seja Ele o seu primeiro lugar, seja Ele o seu pódio, faça de Deus
Deus o seu pódio, a sua montanha, o lugar que você quer chegar, que a sua busca ela vai ser infinita, ela vai ser profunda, mas desperta em você essa consciência. Um sábado super especial para você, tá? Seja feliz, seja alegre, sorria, porque nós temos a alegria máxima e suprema em Deus, amém? E todas as coisas, querido, todas as coisas, pode ter certeza, na busca pelo Espírito Santo de Deus, elas nos será acrescentada. Glória a Deus por isso. Você é mais que vencedor, você é feliz, você é alegre, não deixe o mundo te enganar, não deixe ele te iludir, não deixe as necessidades gritarem e roubarem de você o que é mais precioso, que é a presença do Espírito Santo. Um beijo, eu amo a sua vida, eu amo estar aqui com você. Divulgue esse devocional se você sentir no seu coração, se ele estiver acrescentando na sua vida, abençoe a vida de outras pessoas. Lembre-se que em dias comuns, Deus faz coisas extraordinárias e Ele não precisa que nada corrobore para isso, porque Ele é Deus e Ele pode e Ele faz. Beijo, até sábado que vem eu te espero aqui. Tchau!